Boa noite. Vamos entrando, pessoal. Que bom ver vocês aqui no início dessa noite de domingo, dia 25 de maio de 2025. Boa noite, sejam bem-vindos. Vocês puderem convidar seus amigos. Hoje nós vamos falar sobre fibromialgia, a dor que ninguém vê. Existe um inconsciente na fibromialgia? Você conhece alguém que tem esse laudo, que tem esse diagnóstico? Compartilha essa live com essa pessoa, envia aí um aviãozinho. Vou enviar aqui meus aviãozinhos. Como será que você quer? Onde será que estou pra você? Será que sabe que te vi crescer? E o tempo não pode me envelhecer. Em que lugar você me colocou? Em uma estante no retrovisor. Como dizer que não há ninguém? Se eu me entreguei pra te fazer alguém. Como será que você me vê? Onde será que estou pra você? Será que sabe que te vi crescer? E o tempo não pode me envelhecer. Em que lugar você me colocou? Em uma estante ou no retrovisor? Boa noite. Boa noite, Suzana. Boa noite. Aline, boa noite. Esperar só mais um pouquinho o pessoal entrar pra gente dar início ao nosso tema do dia, da noite. Graça e paz, Suzana, que bom te ver por aqui. Queridos, quem ficar até o final, eu vou estar anunciando aí um presente para vocês, tá bom? Fica até o final da live. Não explica pra onde se leva a dor. E na memória as marcas me escondem o teu amor. Amor que me... Só mais um minutinho para esperar o pessoal chegar. Boa noite, Raquel. Seja bem-vinda. O som aí pra vocês tá bom, queridos? Deixa eu tentar colocar aqui o tema da live. Consegui.
Na outra live, quando eu fui digitar o tema da live, a live caiu. Travou tudo. Ao vivo é assim mesmo. Boa noite, Andréia. Sejam todos bem-vindos, queridos. Gina, boa noite. Vou baixar aqui o som um pouquinho para dar início. O som tá ok aí para vocês? Dá um joinha aí, por gentileza. Boa noite. Queridos, então, sem mais delongas, vamos dar início aí a essa live, né? Que nós nos comprometemos aqui com vocês, nossos seguidores, né? E, primeiramente, boa noite a todos. Se você for assistir em outro horário, né? Essa live, um bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada, né? Que bom que vocês estão aqui no domingo à noite, que é um horário que todo mundo tá mais introspectivo, mais quietinho, né? O domingo à noite ele costuma ser um tempo de silêncio, né? Aquele momento que o corpo desacelera, que a gente gosta de ficar no sofá, né? Com as pernas pro alto, né? Tem muitos seguidores aqui também que gostam também de ir à igreja à noite, né? Então também é um tempo de estar na igreja. Acredito que muitos não vão estar aqui, vão ver depois que estiver gravado, porque vão estar nas suas igrejas, cultuando, né? Enfim. Mas também domingo à noite é um momento também assim um pouco melancólico, né? Que vem muitas perguntas na nossa mente, muitos têm até sintomas de ansiedade, né? Como vai ser a semana, né? E algumas perguntas vêm aí na nossa mente, né? E nós queremos aqui nessa noite abrir esse espaço, um espaço seguro, né? Para falar sobre um tipo de dor que muita gente sente, mas que pouca gente vê, né? Uma dor que muitas vezes não aparece nos exames, mas que marca o corpo, o tempo e principalmente a alma daqueles que são diagnosticados, né? Nós estamos falando aí da fibromialgia, né? E essa live é um encontro entre duas escutas. A escuta clínica da psicanálise. Eu e minha convidada somos formandas, né? Estamos em formação em psicanálise clínica, através ali do Instituto Fazendo a Diferença, da doutora Ângela Cirino. E também é uma escuta vivida na pele, literalmente, né? Porque a minha convidada dessa noite, a Jaqueline, ela tem o diagnóstico da fibromialgia. Ela convive, né, com essa dor, né? Mais do que falar de sintomas, sobre os sintomas, né? Nós queremos conversar sobre os sentidos, sobre histórias que o corpo insiste em contar quando as palavras não dão conta mais, né? Se você vive com dor, conhece alguém que vive assim, ou que apenas entender melhor essa situação, essa doença, né, esse diagnóstico, ou quer ter mais empatia com outro. Às vezes você tem um colega de trabalho que tem esse diagnóstico, né? Um vizinho, né? Seja muito bem-vindo, né? Esse espaço também é para você, tá? Eu peço aí que você compartilhe essa live com outras pessoas. Quando ela também ficar gravada, se você puder compartilhar com um amigo, com um conhecido, que também precisa desse conhecimento. Eu sempre falo aqui nas nossas lives, né? Que o objetivo nosso é compartilhar conhecimento, e conhecimento bom é conhecimento compartilhado, tá bom? Então respira aí com a gente, sinta-se acolhido e vamos conversar. Eu vou chamar aqui a Jaqueline e assim que ela entrar, eu vou pedir para ela se apresentar, mas eu vou dar aqui também alguns dados da fibromialgia no Brasil, né? E também de forma mundial, para todos nós termos essa noção, essa estatística, né, da fibromialgia, né? Deixa eu chamar aqui a Jaqueline. Natália, Anne Coutinho, Júlia, amiga, boa noite. Olá, boa noite, Flávio, boa Bianca. noite. Boa noite a todos. Bem,
Tudo bem, graças a Deus. Se sinta muito à vontade, tá bom? Muito obrigada por ter aceitado esse convite, né, para a gente falar desse tema tão delicado, né, esse tema tão, que não é tão falado, né? Sim, Nós estamos aí tentando marcar essa live já há um tempinho, né? é E aí a gente verdade. aproveitou agora o mês de maio, né? Que dia 12 é o dia da consciência da fibromialgia. Queria que você se apresentasse um pouquinho e depois eu vou dar aqui brevemente aqui alguns dados estatísticos sobre a fibromialgia no Brasil, tá bom? Claro. À vontade. Boa noite a todos. Eu me chamo Jaqueline Araújo, sou formanda em psicanálise clínica pelo Instituto UFD, né, da doutora Ângela Cirino, colega de curso da Bianca, e eu convivo há 9 anos com a fibromialgia, né? Há 9 anos que eu recebi esse laudo e convivo com esses desafios de viver com essa síndrome, né, que até então não tem cura, mas que a gente está buscando por direitos, né, para que a vida do fibromialgico e da fibromialgica seja mais leve, vamos dizer assim. Que bom, Jaque, obrigada. Vou falar aqui um pouquinho da fibromialgia no Brasil, depois eu vou entrar com umas perguntas para você, tá, Jaque? Você Certo. aí é a expert aí no assunto. Pessoal, entre 2% e 2,5% da população brasileira, né? É o que corresponde aproximadamente a 4 a 5 milhões de pessoas, tá? São portadores tem esse laudo, tem esse diagnóstico da fibromialgia, tá? Mundialmente, estima-se que a fibromialgia afete 2 a 4% da população, tá? A fibromialgia é significantemente mais comum entre as mulheres, né? Estudos indicam que 82% dos pacientes diagnosticados são do sexo feminino, né? Com uma proporção de aproximadamente 5 mulheres para cada homem afetado. Então, a maior parte, né, são mulheres, né? E a faixa etária, né, a maioria dos diagnósticos ocorre entre 35 a 50 anos de idade, né? Numa fase mais madura, né, das mulheres, embora a condição possa afetar pessoas mais jovens e pessoas mais velhas também, tá bom? Algumas observações aqui. A fibromialgia é uma condição crônica, né, complementando o que a Jaque disse ainda há pouco, caracterizada por dor músculo-esquelética generalizada, fadiga, distúrbios do sono e sintomas cognitivos, tá? O diagnóstico é clínico e pode ser desafiador devido à sobreposição de sintomas com outras condições, né? Exatamente. A maior prevalência em mulheres pode ser relacionada a fatores hormonais, tá? Genéticos e psicossociais, embora as causas exatas ainda não sejam totalmente compreendidas, né? Esse espaço aí de não sejam totalmente compreendidas, que muitas vezes traz angústia, né, Jaque, para a pessoa que tem um diagnóstico, né? Sim, sim, porque é muito difícil, as pessoas te olham e ficam procurando onde é que está a doença. Porque, como é uma doença invisível, né? É uma síndrome que as pessoas não veem em você, então, muitas das vezes, elas acreditam que você está inventando, que é preguiça, que é frescura, ou que é um outro tipo de coisa, né? Porque a pessoa te vê. As pessoas que têm fibromialgia fazem um esforço muito grande para poder viver normalmente. Então, elas sorriem, elas brincam, elas trabalham, elas estudam, mas por dentro elas estão sendo ali diariamente, 24 horas por dia, machucadas pela dor. Mas as pessoas não veem. Sim. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre o olhar psicanalítico, tá? Fibromialgia e as emoções, né? O corpo fala o que a psique silencia.
Na psicanálise, o sintoma físico pode ser a expressão de um conflito emocional, inconscientemente. A palavra que a gente mais usa na psicanálise, né? Inconsciente. No caso da fibromialgia, que é uma dor crônica e difusa, muitas vezes sem causa médica aparente, entende-se que o corpo pode estar somatizando dores emocionais não elaboradas, né? Aspectos emocionais frequentes, né, nesses casos. Histórico de traumas, lutos ou abandono, né? Situações de perda ou ruptura afetiva mal processadas podem reaparecer no corpo em forma de dor crônica. Repressão de afetos como raiva, tristeza e culpa. Quando não encontram simbolização, esses afetos são desviados para o corpo, né? Em forma de tensão muscular, fadiga, sensações difusas de dor. Autocobrança e ideal de controle. Muitos pacientes com fibromialgia carregam padrões psíquicos rígidos, com dificuldade de aceitar limites e de expressar vulnerabilidade, né? Sensação de não ser escutado ou reconhecido. A dor se torna forma visível de um sofrimento que não encontrou escuta, né? Uma escuta simbólica no ambiente, familiar, social ou amoroso, né? E a psicanálise é esse espaço seguro de escuta, né? Então fica aqui, logo no início da live, né, essa nossa, como que eu posso dizer? Uma chamada para você que tem fibromialgia, né? Já está fazendo, se você já está fazendo terapia, ótimo, mas inicie seu processo terapêutico, inicie seu processo, né? E vamos começar aqui, Jaque, falando aqui sobre a dor que não se vê, né? Explorar o reconhecimento ou não da dor invisível, né? Tem aqui algumas perguntinhas que eu separei para você. Vamos lá. Você se lembra da primeira vez que ouviu alguém duvidar da sua dor? Como isso afetou você emocionalmente? Sim, sim, no princípio, quando eu descobri, que eu contei para minha família, né, para conhecidos, o diagnóstico que eu tinha recebido, assim, ninguém recebeu bem, né? As pessoas não acreditavam, porque até elas não tinham conhecimento, né? Eu também não tinha esse conhecimento. Eu fui aprendendo com o passar dos anos, com o passar do tempo, porque até então eu nunca tinha nem ouvido falar. Quando eu recebi do reumatologista esse diagnóstico, eu fiquei sem saber o que fazer. Então, sim, até hoje, muita gente duvida, muita gente não acredita que eu tenho a doença, né? Muitas pessoas me olham e falam, mas eu não vejo nada. E realmente, no princípio, mais do que hoje em dia, foi bem difícil, porque as pessoas não conheciam, né? Família, amigos, chefes, enfim. Não, até hoje ninguém tem muita dificuldade, porque muitas pessoas não conhecem, não sabem do que se trata, né? Então, eu passei por muitas dificuldades, né? E até hoje, pela falta de empatia, pela falta de respeito, sabe, Bianca? Pela falta de compreensão, né? Não é porque você não vê que a pessoa não tem a doença, entendeu? Falta isso, falta isso. E Jaque, como que foi o caminho até conseguir dar nome ao que você sentia? Houve culpa, houve alívio, houve raiva? Como é que foi esse processo, Jaque? Olha, até eu descobrir, dar um nome, foi muito desafiador, foi muito difícil, né? Mas quando eu recebi o diagnóstico, quando eu nomeei o que eu tinha, eu senti alívio, eu não senti raiva, eu senti alívio, mas eu também senti uma frustração, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu descobri o que eu tenho,
eu também recebi um choque, um impacto de que não tem cura. Então, foi muito difícil, muito desafiador, porque você descobre e você pensa, nossa, agora eu vou conseguir, eu vou me tratar, eu vou ficar curada. Mas ela não tem cura. E em muitas pessoas ela é progressiva, né? Conforme nós vamos envelhecendo, o nosso corpo vai ficando debilitado, né? Então, as dores que eu tenho hoje são diferentes das dores que eu tinha 9 anos atrás. Com o passar do tempo, com o passar da idade, vai ficando muito mais desafiador, porque o meu corpo também está envelhecendo, junto com a fibromialgia. Entendi, Jaque. E nessa sua experiência, Jaque, o que que dói mais em você? O corpo ou a sensação de não ser levada a sério? As duas coisas. Eu acho que as duas coisas. A dor, ela é real, ela é incapacitante muitas das vezes, mas a desinformação também dói. A falta de empatia machuca tanto quanto a dor que eu sinto diariamente. Então, eu acho que as duas coisas doem bastante. Sim, imagino. Você acha que os olhares de julgamento ainda doem mais do que a dor física em si? Olha, Bianca, hoje em dia nem tanto, porque eu aprendi a me posicionar, sabe? Eu antigamente esperava mais compreensão das pessoas quando eu falava, né? Eu queria ouvir, eu queria ser acolhida e eu não encontrava isso. Mas hoje, mesmo que eu não encontre, eu me posiciono. Então, eu não me incomodo com os olhares, eu não me incomodo com o julgamento das pessoas, não. Porque o meu foco é ficar bem. Porque diariamente só eu sei o desafio que é conseguir levantar da cama. Só eu sei como é difícil levantar da cama para ir trabalhar, para fazer as minhas atividades diárias. Então, o julgamento das pessoas não me incomoda. O que eu sempre penso é, eu preciso hoje ficar bem, eu preciso vencer esse dia, né? E tem dias que são mais difíceis e outros nem tanto. Entendi. Já que agora nós vamos falar um pouquinho, entrar aqui no assunto sobre as leis, né? Que a gente tem visto aí no dia 12 de maio, que foi o dia da conscientização da fibromialgia, né? Tiveram aí vários movimentos aqui no Rio de Janeiro mesmo, né? Para quem não sabe, nós estamos no Rio de Janeiro. E, assim, várias cidades já têm, assim, várias leis, né? Que beneficiam a pessoa que é portadora da fibromialgia, né? Eu queria ler para vocês aqui alguns dados, tá? Atualmente, 19 estados brasileiros já reconhecem oficialmente a fibromialgia como deficiência, né? Assegurando aos pacientes os mesmos direitos e garantias legais das pessoas com deficiência. Esse reconhecimento permite acesso a benefícios como atendimento prioritário, isenção de impostos, passe livre, né? Carteiras de identificação específicas, né? Que a Jaque vai falar um pouquinho, daqui a pouquinho ela vai falar um pouquinho. E, em alguns casos, acesso facilitado ao benefício de prestação continuada, né, o LOAS. O reconhecimento da fibromialgia como deficiência nos estados brasileiros representa um avanço significativo, né, na garantia de direitos e na promoção da inclusão social, né, para os pacientes. No entanto, ainda não há legislação federal que equipare expressamente a pessoa com fibromialgia à pessoa com deficiência para fins de proteção legal. A aprovação de projetos de lei em âmbito federal é essencial para uniformizar os direitos em todo o país e assegurar que todas as pessoas com fibromialgia tenham acesso igualitário aos benefícios e proteções legais, tá?
Queria pedir para a Jaque compartilhar um pouquinho, né, da sua realidade no seu dia a dia, a utilização do transporte público, se essas leis funcionam de alguma forma para ela aqui no Rio, como é que ela se sente, como é que ela se percebe, como é que você já percebe as pessoas quando você entra, você tem o cordãozinho, né? A gente está até aqui de lilás hoje, porque o lilás é a cor, né, que representa a fibromialgia, o girassol também, né? Então, o cordãozinho ou é lilás ou tem o girassol, né, Jaque? Queria que você Isso. falasse um pouquinho aí pra gente. Esse é o cordão de girassóis, que é o cordão das doenças ocultas, doenças silenciosas, né? Ele serve não só para fibromialgia, mas também para outras doenças, né? Que são doenças silenciosas, até para as pessoas que têm problema de audição, autistas, para pessoas que têm lúpus, todas essas doenças autoimunes, doenças que são invisíveis, né? Uhum. Então, nós utilizamos o cordão de girassol e também utilizamos esse cordãozinho lilás, que é específico para fibromialgia, né? O cordão da fibromialgia. Aqui no Rio de Janeiro, Bianca, nós temos uma lei municipal, a Lei 8.368 de 2024, que reconhece as pessoas portadoras de fibromialgia como portadores de deficiência, né? Conferindo a nós, fibromiálgicos, né, direitos e garantias de pessoas com deficiência. Só que, na prática, essa lei ela ainda não funciona, né? O município do Rio de Janeiro, ele disponibiliza para as pessoas que têm o laudo da fibromialgia, através do portal minhasaude.rio, a carteirinha de fibromiálgico, né? A carteirinha de fibromialgia. O portador de fibromialgia pode fazer a sua carteirinha aqui no município do Rio de Janeiro, né? Mas, na verdade, na realidade, mesmo que você esteja com um cordão de girassol no pescoço, com a carteirinha, você não recebe respeito e você não recebe prioridade. Eu sinto isso na pele todos os dias quando eu preciso pegar o transporte público, que normalmente está sempre lotado. Então, eu levo normalmente 1h30 daqui para o meu trabalho e eu vou em pé quase todos os dias. E eu sinto muitas dores, muitas dores. E mesmo estando com esse cordão, mesmo estando com a carteirinha, eu não tenho prioridade. As pessoas viram o rosto, as pessoas não levantam para ceder o lugar, né? Os ônibus municipais, eles não têm a, a prioridade, né? Nos seus assentos. Só o metrô do Rio é que tem a prioridade para fibromialgia. Então, quem é portador de fibromialgia, lá no metrô, você vai ver um lacinho roxo, né, em alguns assentos. Então, eles são destinados para pessoas que têm fibromialgia. Mas, na verdade, na realidade, não funciona. Muitas das vezes eu estou no metrô com meu cordão de girassol no pescoço, com a carteirinha de fibromialgica, e eu fico em pé, porque as pessoas não levantam, né? Então, assim, então eu tenho que precisar pedir para a pessoa levantar para que eu possa me sentar, porque eu tenho essa prioridade. Mas outros benefícios, outras prioridades, a gente não vê. Então, assim, é uma lei que precisa chegar a âmbito federal, né, para que a gente possa ter realmente mais prioridade, né, que a gente possa ter realmente mais benefícios que nos ajudem, né, a viver no dia a dia. Sim, Estamos sim, lutando para que realmente se torne, que seja reconhecido como PCD. sim. Entendi, Jaque. Agora, já queria entrar aqui num bloco para a gente falar um pouquinho sobre a analista. Você está se formando, né? A analista que também sente dor, né? Como é que é esse desafio, né?
ético e emocional, né, na sua prática clínica. Você já está estagiando, já está atendendo, né, Sim. clientes. E como é que é esse desafio? Como que você percebe a sua escuta clínica nos dias em que o seu corpo está em crise? Como é que funciona? Como é que você desenrola essas questões, né, com seus clientes? Essa pergunta é muito profunda e muito sensível para mim, porque o psicanalista, ele também escuta com o corpo, né? Nós escutamos o nosso paciente com todos os nossos sentidos, né? E a minha escuta, ela fica muito mais sensível quando eu estou em crise, né? Eu sei que eu vou precisar me preparar muito mais, né, psicologicamente, fisicamente, para entregar uma escuta plena para ele. Então, é bem difícil, mas a ética do meu trabalho, ela entra em ação, independente de estar com muita dor ou com pouca dor, eu executo o meu trabalho. Quando a gente encontra essa questão de propósito de vida, né, Jaque, no atendimento, né, na escuta, né, e a gente começa a ver a evolução de um cliente, né, através Sim, da terapêutica, a gente parece que a gente tem um compromisso com algo que vai além, né, isso. além mesmo, né, e a gente consegue ter esse compromisso, né? Escutando isso de você aí, até não posso ter desculpa nenhuma para não atender, né? Quando estou de TPM, quando estou, né, com alguma dor de cabeça, um outro sintoma. Claro que nós somos seres humanos, né? E vai ter momentos que a gente realmente não vai poder, vai precisar adiar, né? Mas realmente, assim, eu acredito que o que traz para você essa força, né? É esse senso de propósito de vida, né? De estar se doando Sim, para o outro, né? Através sim, sim. área da profissão, né? É, quando a gente atende a dor do outro, a gente coloca a nossa no bolso, né? E vai ajudar o outro, né? Eu penso isso, assim. Então, como você falou, é um compromisso muito grande que eu tenho. Então, a dor, ela não vai deixar de existir. Eu aprendi a viver com ela, a gente aprende a viver com a dor. Então, mesmo estando em crise, quando eu estou em crise, porque existem momentos que nós estamos em crise, a gente, eu preparo, sabe, tento me acalmar, tento me preparar para dar o meu melhor para o meu cliente, paciente que está ali aguardando pelo atendimento. É, imagino. Pessoal, estou vendo aqui que a Vivian está comentando aqui exatamente isso. Não sei também se ela tem o diagnóstico. Mas se você tiver perguntas, no final a gente vai ter um momento aqui, que eu vou voltar aqui nos comentários, para a gente responder a vocês, né, à medida que a gente conseguir, tá bom? Fiquem à vontade para colocar as suas perguntas, né? Continuando ainda nesse bloco, Jaque, você já se sentiu. A gente já até falou um pouquinho isso aqui, né? Mas vou fazer a pergunta. Você já se sentiu culpada por ter que remarcar os atendimentos? Ou não conseguiu dar o seu melhor? Como que você lida com isso quando você realmente precisa, né, adiar esse compromisso com o seu cliente? E assim, não, isso, o atendimento, ele mesmo com dor, ele existe, né? Mas já aconteceu de eu precisar remarcar por realmente estar muito mal, né? Tive, na época, no carnaval, uma crise muito grande e precisei remarcar com os meus clientes, mas a gente se sente um pouco culpada, sim, né? Porque você precisa remarcar e sabe que o cliente está precisando, né, do atendimento, mas eu preciso estar bem, né, para poder atendê-lo bem, né? Eu não vou conseguir ter uma escuta ativa, plena, se eu Sim. estiver com muita dor a ponto de não conseguir falar, de não conseguir estar na cadeira sentada, de não estar, né, bem para poder ouvi-lo. Então,
Sim, já aconteceu uma vez e eu precisei remarcar. Esses clientes, eu precisei falar da minha condição para eles e eles entenderam perfeitamente, porque eles também, né, passam por dores, então a gente sabe que o outro com dor, né, é complicado, né, de você atender e ser atendido. E realmente é muito complicado isso. Mas já aconteceu sim. Eu percebo também assim que na medida do possível, na medida também assim do equilíbrio, né? É, é importante também no setting terapêutico a gente compartilhar um pouco da nossa dor como ser Sim, humano consciente, né? sim, Porque porque a aquilo ali gente também gera ali uma conexão, né? tá, E exatamente. ele percebe que ele não está sozinho, né? Que a gente está desse lado aqui, mas a gente também já esteve desse outro lado, Sim, né? sim, sim. Continuamos também, porque a gente faz terapia também, né? E acredito que você compartilhar, né, da sua dor, né? E ainda assim, você conseguiu chegar onde você chegou, né? Tá se formando em psicanálise, você tem outras formações, né? É mãe, né? E com os filhos já criados, tudo isso, eu acredito que traz assim um senso assim de vitória de uma certa forma Claro. pro. Sim, sim. Diante de tudo que eu já vivi, né, estar aqui hoje me formando em psicanálise clínica é uma vitória para mim, porque foi como você mesma falou, assim, quando a gente encontra o nosso propósito, a gente tira forças, né, e a gente mostra para o outro que nós somos também seres humanos, né? Temos esses momentos de fragilidade, nem sempre vamos estar bem. A gente, né, mostra para o nosso cliente paciente que nós também passamos dores e aí a gente mostra essa humanidade para ele, né? Então, é muito importante que você possa, né, como eu falar, me abrir e falar, olha, eu tenho essa condição, né? E eu preciso dar uma pausa porque eu não estou bem, mas eu vou me cuidar para que no próxima semana eu esteja aqui bem e possa atendê-lo da melhor forma, né? Uma escuta plena, ativa, acolhedora, com empatia. Bom, Jaque. E Jaque, como foi assumir. Ah, já perguntei isso, né? Como foi assumir para os pacientes que você também tem essas dores, né? Só que a gente não comentou aqui se isso mudou essa relação com o cliente, se você sentiu que o cliente teve alguma mudança no comportamento com você quando você assumiu, né? Não, 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 não. É, os meus clientes, quando eu precisei falar, né, na época, eles entenderam e se mostraram até preocupados, né? Mas a questão de ficarem diferentes, de me receberem de uma forma, de repente, até negativa, não, não aconteceu. Pelo contrário, pelo contrário. Bom. E Jaque, você acredita que a sua dor, né, trouxe algum refinamento no seu modo de escutar o outro, na sua escuta analítica, na sua escuta terapêutica? Com certeza, com certeza. Eu tenho uma sensibilidade muito maior com as formas de sofrimento dos meus clientes. Assim, quando o paciente não consegue palavras, né, para expressar o que ele está sentindo, né, eu consigo entender, sabe, com as pausas, com o silêncio dele, com os gestos, tudo aquilo que ele precisa dizer sem falar. Eu acredito que a dor traz uma sensibilidade. E eu Uma consigo empatia. isso, né? Sim, sim. Então eu sinto que a dor trouxe um refinamento para mim, sim. Principalmente
no setting terapêutico. Sim. Já que agora nós vamos falar aqui um pouquinho nesse bloco com relação a investigar a dimensão simbólica e afetiva da dor na perspectiva psicanalítica, tá? Afetos e corpo, luto, raiva, culpa e silêncio. Você já conseguiu fazer ligações entre a dor física e histórias não ditas da sua vida? Sim, com certeza. Até eu entrar na psicanálise clínica, eu não entendia, né? Mas hoje eu sei que a fibromialgia, para mim, ela é o resultado de ter engolido as emoções, de ter me calado, de não ter me posicionado diante das situações, de tudo que eu vivenciei. Então, por ter me calado, por não ter me colocado, por não ter não ter feito, sabe? Não ter dito não, muitas das vezes, durante toda a minha vida. Então, eu fui só engolindo emoções, passando por traumas, lutos, né? E chegou um momento que o corpo transformou isso tudo, esse acúmulo todo, em dor, em, na fibromialgia. Então, é isso. De tanto não falar, de não me posicionar, o meu corpo adoeceu e transformou isso tudo em fibromialgia. Uhum. Eu anotei aqui algumas informações sobre essa questão, essa relação, né, de histórias não ditas, né, na nossa vida, que se transformam em dores físicas, né? Decisões impactantes prolongadas, decisões que não são feitas, que precisam ser feitas, que têm um grande impacto na vida, na sua vida, né? Mas você prolonga, a pessoa prolonga aquela decisão, vai prolongando, prolongando anos e Sim, anos e não se posiciona, né? Não decide, né? E essa energia acumulada, ela gera dor, sim, né? E algo também que a pessoa precisa resolver há muito tempo. Algo que você precisa resolver há muito tempo, desde a sua infância. Gente, por isso a importância da terapia, por isso a sim, importância do conhecimento, né? Eu costumo dizer que terapia tinha que existir desde da escola fundamental, verdade. né? Tem que ter aula de educação emocional, né? Porque, assim, uma criança que traz, né, como eu falei aqui, situações não resolvidas, né, desde a infância, né, vai passando pelas fases. Quando chega, como a gente falou aqui, né, que a fibromialgia, geralmente, ela é diagnosticada na fase madura da mulher ou do homem, né? Quando chega na fase madura, que o corpo não aguenta mais, né? E aí vem não só a fibromialgia, como doenças psicossomáticas também, né? Então, vamos continuar aqui nesse bloco, né? Falando sobre essas questões dos afetos com o corpo, né? A fibromialgia, já que te obrigou a entrar em contato com afetos que antes você silenciava? Precisou voltar a esse lugar? Com certeza, com certeza. A psicanálise me fez voltar, né, retornar a todas aquelas memórias, né, desde a infância, né, lembrando de coisas que eu nunca tinha lembrado, que tinham me acontecido. E aí eu precisei voltar aquelas memórias, trabalhar essas memórias para ressignificar. Ressignifiquei, mas isso não quer dizer que a doença vai desaparecer. Mas hoje eu sei o que foi que causou, né? Aquela memória, aquela vivência não me dói mais, não me machuca mais. Eu aprendi a ressignificar,
mas a doença ela é real, ela existe. Não é porque eu descobri, eu voltei às memórias, eu descobri a causa, que ela vai desaparecer. Então agora eu preciso conviver com a dor que é real, né? Tentando viver com ela da melhor forma, conviver com ela. Mas que sim, eu precisei, ela me obrigou sim a entrar em contato com todas aquelas memórias. Essa semana que eu estava estudando um pouquinho mais sobre fibromialgia, né? Eu ouvi uma explicação assim que eu achei simples, mas ao mesmo tempo eu até comentei com você sobre o nervo, né? A memória do nervo, né? Sim, Que ao longo da vida os nossos nervos vão somando memórias, né? Se eu te falar alguma coisa errada, você pode aqui me corrigir. Vão acumulando memórias, né? E chega um certo momento que aquele nervo ele não aguenta mais, então ele vai responder em dor, né? O nosso sim, organismo responde em dor. E esses nervos são o quê? São esses traumas, são essas dores, são questões não resolvidas, né, ao longo da vida, né? sim, sim, sim. O nosso corpo tem memórias, né? Então, se a gente ficar só acumulando traumas, acumulando sofrimento, acumulando questões não resolvidas, em algum momento o corpo ele vai colocar para Chegar fora isso para em forma de fora. dor. Sim. Uhum. Jaque, como que a raiva aparece para você nesse processo? Você consegue nomeá-la ou ela se manifesta mais no corpo do que nas palavras? Bianca, para mim, a raiva não é um sentimento que permeia o processo. Eu não sinto raiva. Eu não sinto raiva de ter descoberto que a fibromialgia é em decorrência de traumas, né, de coisas que me aconteceram. Não sinto raiva por ter essa síndrome. Então a raiva não é um sentimento que permeia a minha vida, pelo menos a minha vida, né? O que eu sinto é indignação, sabe? Não vou dizer para você que em alguns momentos eu não sinto tristeza, porque eu sinto, né? Muitas pessoas, muitas mulheres que têm fibromialgia caem até em depressão. Por isso que é muito importante que você que tem fibromialgia procure terapia, procure ajuda, porque muitas mulheres que eram ativas, que, sabe, não tinham problema nenhum de saúde, quando caem, né, quando descobrem, quando aparece a fibromialgia na vida delas, muitas não dão conta, né, e acabam ficando com depressão, enfim, com um sentimento de muita tristeza, de muita revolta. Mas, para mim, o que me dói mais saber eu tenho indignação. E também um pouco de frustração. Por quê? Porque não somos respeitados, não somos valorizados. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu fui ao médico e os médicos olharem para mim e falar: essa doença não existe, isso é coisa da sua cabeça, sabe? Não, você tem que ir para academia, tem que fazer musculação que isso vai melhorar. Não, e não é assim. Então, a falta de respeito, a falta de empatia dói muito mais. Então, e é muito difícil você conseguir encontrar um médico, um profissional da medicina que realmente acredita, né, que a doença existe e que quer e que está disponível para te ajudar a tratá-la, né, a fazer com que a sua vida seja mais aliviada, né? Com exercícios, sim, porque quem tem fibromialgia precisa fazer exercícios, com uma alimentação que não seja inflamatória, né? Então, assim, a gente precisa de uma dieta anti-inflamatória e com análise. Então, precisa todo de um conjunto, né? Não é um profissional só que trabalha, são vários.
o psicólogo, o psicanalista, o reumatologista, o nutricionista. Então, sim, são vários profissionais trabalhando para ajudar a pessoa que tem fibromialgia a ter uma qualidade de vida melhor. E abrindo um parênteses aqui, eu lembrei de uma fala que você me contou, se você quiser falar um pouquinho, sobre a fala desse último médico que você tá se consultando, que ele falou para você que já que você precisa de profissionais que te segurem pela mão e né, de profissionais amigos que Sim, peguem na sua mão, que vão te conduzindo, sim, né? sim. É, eu já estava sem esperanças, né, de tratamento, tanto que eu, por muito tempo, tomei muita medicação, e aí os médicos vão te passando remédios e remédios e muito corticoide, então você acaba engordando muito, inchando muito, porque esses remédios têm essa, é, é, esses, Reações, né? né, acabam te ajudam por um lado, mas te prejudicam por outro, né? Então, há muito tempo que eu já estava sem esperanças de tanto bater nas portas e os médicos não ajudarem. E há 2 meses atrás, cerca de 2 meses atrás, eu consegui encontrar um profissional, um ortopedista, que reconhece que a doença é real, que ela existe. Ele tem várias pacientes com fibromialgia e eu fiquei muito emocionada porque ele virou para mim e falou assim: há quantos anos você tem fibromialgia? Eu falei: 9. Aí ele falou assim: tá bom, né? Chega, vamos tentar agora melhorar. E você precisa de médicos que peguem na sua mão que passe o telefone para você, o telefone dele, porque no momento que você tiver com muita crise, com muita dor, que você possa entrar em contato com o médico e ele possa te ajudar, né? Você precisa de profissionais que peguem você pela mão, que sejam seus amigos e que te ajudem. E assim, foi muito emocionante para mim. Esse dia para mim foi marcante, porque a partir dali eu tenho eu tenho sido acompanhada pela equipe dele e tem me ajudado muito. A doença, ela existe, eu sinto dor todos os dias, mas agora eu estou sendo acompanhada, eu estou sendo assistida, eu estou sendo ouvida, sabe? Eu estou fazendo fisioterapia, eu tenho um profissional do meu lado perguntando: você está bem? Você está com dor? Vamos diminuir aqui, vamos progredir um pouco mais, sabe? Eu tenho. Tô tomando sim medicação porque eu preciso, né? Mas só a empatia desse médico e de toda a equipe dele que está ali pronta, preparada para te ajudar, faz toda a diferença. Então hoje eu estou muito feliz e sei que eu tenho esperança de melhorar, entendeu? Ter uma condição de vida melhor, né? Sim, 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 com certeza. Bom, e nós, como terapeutas, como psicanalistas, o nosso compromisso também com os nossos clientes é esse: segurar pela mão, né? E caminhar com a Exatamente, pessoa, né? Acolher, exatamente, né? exatamente, E ter exatamente. essa sem julgamentos, né? Esse é o nosso objetivo como profissionais, né? Sim. Agora entrando aqui nesse bloco, um bloco novo, vamos falar um pouquinho sobre cuidar de si para cuidar do outro, refletindo sobre o autocuidado realista e ética na clínica. Já que o que significa para você cuidar de si? Isso mudou desde que passou a conviver com a dor? Como é que é o seu olhar hoje sobre cuidar de si própria, de si mesma, né? Cuidar de mim, primeiramente, depois de ter conhecido a psicanálise, né, fez toda a diferença. Quando a psicanálise entrou na minha vida, eu busquei entender a raiz, né? A raiz da doença, assim,
onde foi o que foi que aconteceu para que hoje eu tivesse fibromialgia. A psicanálise me ajudou a descobrir, a voltar às minhas memórias, né? E a descobrir a causa. Porque é muito importante a gente saber a causa, né? A fibromialgia, ela não é aleatória. Ela vem depois de um trauma, ela vem depois de um acontecimento, de alguma coisa que aconteceu. Não necessariamente assim que aconteceu, né? O corpo foi acumulando emoções, traumas, dores, sofrimento, mas em algum momento ela apareceu. E eu precisei viver 8 anos praticamente sem entender, só me questionando, né? Por que eu? Por que que eu tenho isso? O que foi que aconteceu? E através da psicanálise eu consegui ir na raiz. Então isso mudou muito. Hoje em dia é um processo terapêutico, né? Hoje em dia eu aprendi a dizer não, que para mim era muito difícil. Eu não negava nada a ninguém, né? Então assim, hoje eu sei me colocar em primeiro lugar. Hoje eu abro mão de estar em lugares que me fazem mal, estar com pessoas que me fazem mal. Então, isso é cuidar de mim, estar com pessoas que entendem, entendem o que eu tenho, entendem o meu processo, né? Respeitam, porque é diferente. Muitas pessoas vão te convidar para sair e você vai estar com dor, não vai estar com disposição, lugares que não te fazem bem, que te incomodam, ambientes que não te cabem. Então, hoje eu sinto que cuidar de mim é isso, é estar em ambientes que eu sou respeitada e com pessoas que entendem, né, o que eu tenho, que me amam, que me respeitam. Então, eu acho que isso é cuidado, é autocuidado. Aprendendo a colocar limites, né, Jaque? Exatamente, exatamente. Para si e para os outros, né, que estão Então, próximos. sim, exatamente, exatamente. Aprendi a me colocar, aprendi a dizer não, que é uma palavra que é libertadora. É libertador, é libertador. Eu também aprendi na terapia pessoal a colocar limites, né? Porque eu também tinha muita dificuldade de dizer não, né? Principalmente no meio eclesiástico, né? No meio religioso, né? Na igreja, né? Eu tinha muita dificuldade de dizer não para líderes, né? E até a primeira vez que eu estou abrindo isso aqui publicamente, né? Mas para que siga de um alerta, né? Para que todos nós possamos ter essa condição de colocar limites, né? Para Sim, si e para os outros, né? Até que ponto aquilo ali está prejudicando a você, né? sim, Até que ponto aquilo ali está sendo abusivo, né? isso, Tudo isso nós somos livres para racionalizar, né? Para nos colocar nesse lugar de cuidado, né? exato, E nós temos que nos amar primeiro, assim como a Bíblia diz, né? Ama exatamente, primeiro você para depois amar o seu próximo. exatamente. Então, esse olhar para nós mesmos é importante. Não é que a gente está sendo egoísta, né? Não, não. É E a um gente olhar tem de que aprender cuidado. a falar não e não se sentir culpado, de jeito nenhum. Você falando não, você tem que ficar com a sua consciência tranquila, porque primeiro você tem que se amar, Isso, para você depois poder amar o próximo. isso, exatamente. E já aqui uma última perguntinha, estamos chegando aí no final da live. Vocês ficaram até o final, eu falei que ia anunciar um presente, né? Então aguentem aí só mais um pouquinho. Nós ainda vamos olhar aqui os comentários para quem colocou aqui pergunta para a gente tentar responder. Se você ainda não colocou, se você quiser deixar um comentário aí, se você aprendeu algo, aqui como a Amanda deixou aqui, que disse que está aprendendo a se cuidar, né? Bom, Amanda, parabéns, Amanda. e fico muito feliz por esse seu retorno aqui na live, tá, Amanda? E Jaque, vamos aqui continuar para a gente poder encerrar.
a live vai ficar salva. Vai ficar salva sim, tá? Jaque, você já se sentiu frágil demais para escutar? E mesmo assim escutou? O que você aprendeu com isso? Já, já me senti frágil, muito frágil. Mas mesmo assim escutei. Foi como a gente estava falando lá atrás, né? A gente, eu atendo com dor, mesmo em momentos de crise, mas quando não estou aguentando, eu preciso cuidar de mim para poder ter uma escuta plena. Mas sim, já me senti muito frágil. Até porque nós lidamos com muitas histórias. Você, como psicanalista em formação também, nós lidamos com muito sofrimento, né? Então, isso abala, mas nós temos, né, todo um preparo para poder atender essas pessoas. E mesmo com fibromialgia, estando frágil, né, em determinados momentos, eu continuei a minha escuta. Eu continuei o atendimento, sim, e eu aprendo que, mesmo sensível, mesmo com a minha escuta, né, ali, de repente, em alguns momentos fragilizada, o meu propósito ele é muito maior, né? O meu propósito de estar ali ouvindo, acolhendo aquela outra pessoa que está ali também em sofrimento é muito maior. A gente aprende com a dor do outro, né? A gente ensina, a gente aprende, então a fibromialgia não me para. Eu tenho isso em mente, sabe? Ela não vai me parar. Eu posso ir um pouco mais devagar que você, né? Que o outro. Até porque nós não estamos em uma competição, né? Cada um tem o seu próprio caminho. Mas ela não me para. Ela não vai me parar. Mesmo com dor, eu trabalho, mesmo com dor, eu estudo, eu tenho a minha vida social, amigas, família. Então a gente segue caminhando, né? Buscando sempre cada dia estar melhor. E se a gente pensar que todos nós temos uma missão, né, nessa vida, né, Sim, Jaque? E você ressignificando essa sua história, suas dores, né? Você atendendo, né, pessoas com outras situações emocionais, né? sim, A sua história de vida se torna uma missão, né? A sua própria história se torna uma missão. Sua história sim. ressignificada se torna uma missão, se torna uma janela para as pessoas que você atende, para as pessoas com quem você convive, para os seus filhos, para as pessoas com quem Sim. você trabalha. Nossa, olha a Jaqueline, olha como, né, apesar de tudo, olha como é que ela ressignificou tudo isso, né, Jaque? Isso, exatamente isso. Exatamente isso. A gente A gente aprende com a doutora Ângela, né, que a gente tem que transformar toda a dor e o sofrimento que a gente viveu, né, em algo que possa servir como testemunho e como a gente usar aquela dor para ajudar pessoas que passaram por exatamente aquilo que a gente passou, né? Hoje, eu, em formação, né, me formando, e com muito mais clareza do que eu tenho, aprendendo sempre, todo dia, eu também quero poder ajudar mulheres que têm fibromialgia, né? Eu quero ajudar mulheres que passaram e que passam pelo que eu estou passando, para que elas também possam ser ouvidas, para que elas também possam, né, encontrar um lugar seguro onde elas possam ressignificar as suas vidas e seguirem adiante, né? Então, assim, é um propósito de vida também. Eu acho que Deus é perfeito. Ele não Não permitiria desperdiça. que eu tivesse essa condição se não fosse, eu creio nisso, se não fosse para que eu pudesse ajudar alguém. Amém, Jaque.
Vamos ter aqui esse momento, então, para dar uma olhadinha aqui nos comentários. Vamos lá. Vou tentar subir aqui até o início, porque eu acho que teve logo que no início teve alguém que falou aqui alguma coisa. Ah, tem vários comentários. A Érica está perguntando como se chega a esse diagnóstico? É através de exames clínicos? Você quer falar um pouquinho? Sim, Érica, boa noite. O diagnóstico ele é clínico, ele é feito por eliminações de vários sintomas, né? Porque existem várias doenças que têm os sintomas parecidos com o da fibromialgia. Então, acabam, né, confundindo muitas das vezes. Mas o diagnóstico ele é clínico, mas existe também um exame que eu até fiz recentemente, chamado termografia, que ele é um exame que dá 100% de certeza, 99%, 100% de certeza no diagnóstico de fibromialgia. Então, além do exame clínico, ali com um profissional reumatologista, tem exames também que acusam a, a doença. E esse exame, o profissional que pede, a especialidade dele é um neuro. Ou cirurgião, né? Ou um reumatologista, um ortopedista, são médicos que podem pedir esse exame. Ah, ok. Está respondido aí, Érica. Ela fez mais uma pergunta. Você faz uso de medicamentos? Sim, sim. Sim, hoje eu voltei a fazer uso de medicamentos, sim, porque fazendo o tratamento nesse protocolo que eu estou fazendo, viu a necessidade de alguma medicação ser colocada, mas que também pode ser retirada pelo médico se ele ver que eu não preciso mais, mas no momento sim, eu estou fazendo uso de medicamento sim. Uhum. A Vivian falou aqui assim, ela fez um comentário, que a gente não fala inflama, né? Verdade. Faz todo sentido, Vivian. E a gente levanta essa bandeira aqui da psicanálise, né? Que a Isso aí, psicanálise é cura pela fala, é né? isso Então, a aí. importância da fala, né? A Amanda falou que estou aprendendo a cuidar de mim na terapia, né? A live vai ficar salva, tá, Kelly? A Érica está agradecendo pelo aprendizado. Nossa, é um prazer estarmos aqui podendo compartilhar um pouquinho, né? Sobre psicanálise, sobre fibromialgia, trazer esse conhecimento para vocês. A Amanda quer fazer uma pergunta. Você falou de lugares em que não se sente bem. E se for no seu lugar de trabalho? É complicado, né? Pergunta de Porque, vestibular essa. porque normalmente nas empresas, né, a gente não encontra, e eu acredito que em nenhum lugar a gente encontra um ambiente empático, né, para quem tem fibromialgia. Então, assim, é você conversar na sua empresa, né, com o chefe, com o patrão. Você precisa dizer que você tem essa condição e tentar, de alguma forma, fazer com que aquele ambiente seja um ambiente saudável para que você possa trabalhar, né? Mas as pessoas precisam saber que você tem. Então, você precisa falar, né, da sua condição. Mas é bem difícil, viu? O ambiente de trabalho é, é um ambiente, muitas das vezes, que não entende, né? Quando a pessoa tem. Então, eu tenho colegas que têm fibromialgia e precisaram mudar de setor no seu ambiente de trabalho, mudar de cargo, porque não tinham condições de continuar desempenhando o trabalho. Então, precisaram ser remanejadas, precisaram se ausentar. Muitas acabam até tirando licença, porque não conseguem. Muita gente não consegue nem levantar da cama. Muitas mulheres deixam de trabalhar, né, fora de casa,
por não ter condição de sair, né? E aí acabam fazendo alguma coisa em casa para ter uma renda, né? Doces, bolos. Eu conheço muitas mulheres que fazem isso, porque já não conseguem sair, pegar condução, né? Ônibus lotado, metrô lotado, e ainda passar 8 horas dentro de um ambiente que muitas das vezes não entende a sua condição. Então, muitas das mulheres param de trabalhar fora. Por isso que é Sim. muito importante que a fibromialgia chegue em âmbito federal e que vire PCD, para que essas mulheres que realmente não têm condições, essas pessoas que não têm condições, possam receber, né, o LOAS, o benefício, né, porque isso é muito importante para ajudar no sustento. Uhum. Falando aí sobre trabalho, hoje eu assisti, não lembro se foi no Instagram ou foi no TikTok, um vídeo do eu fui olhar aqui no Google rapidinho o nome dele que eu não lembrava. Luciano Hang, não sei se pronuncia assim. Ele é o dono das lojas Avan, né, que tem no Avan, Brasil todo. eu E vi. ele estava fazendo um vídeo entrevistando, mostrando uma funcionária dele que tem fibromialgia, né? E ele estava incentivando as empresas a olhar com esse olhar com mais cuidado, com mais empatia para os seus funcionários. E eu acredito que, assim, ele é um empresário muito visado no Brasil, né? Eu Sim, acredito que a sim. postura dele, né, é importante de estar divulgando a fibromialgia Claro, no ambiente do trabalho, né? Que a esposa outros dele empresários, também tem. A esposa a dele esposa também dele, é tem. verdade, A esposa dele falou. também tem fibromialgia. É muito importante. A fala dele é muito importante para que as pessoas possam aprender, saber que essa doença existe, que ela é real, e que as mulheres que têm, né, que são trabalhadoras, a gente muitas das vezes não pode ficar em casa, né, precisa ir para a rua, precisa trabalhar para trazer o sustento da sua família e trabalha mesmo com dor, né? Eu preciso trabalhar, trabalho com dor e não é fácil. Então, quando você encontra um empresário, né, que traz visibilidade, isso é muito bom, é muito importante. A Kelly está agradecendo pelo tema tão importante, vai Obrigada. assistir depois completo. A Alcilene, cada dia convivendo com alguém que tem essa condição, a gente aprende muito. E a Amanda falou que conhece duas professoras que têm fibromialgia. Também deve ser bem difícil, né? Ter que dar aula, né? Com dor, com os sintomas todos, né? Sim. Pessoal, acredito aqui que as perguntas terminaram nos comentários. Mais uma vez quero agradecer a vocês pela participação, por estarem aqui no domingo, né? Até essa hora. Eu não sei, Jaque, se você tem a indicação de algum Instagram que fale sobre fibromialgia, algum site oficial para consulta, informações, se você quiser compartilhar. Olha, eu acompanho alguns Instagrams, né, de fibromialgia, e são Instagrams que falam, trazem muitas informações, informações verdadeiras, né, sobre a síndrome. Tem fibromialgia dor crônica, tem o RJ fibromialgia, tem vários. É só você pesquisar no Instagram, colocar a palavra fibromialgia, que vão aparecer de todos os estados brasileiros, não só aqui do Rio, mas também todos os estados. Sempre tem Instagrams, né, de pessoas que têm fibromialgia, contando do seu dia a dia, né? Tem também de ONGs que também trabalham com pessoas que têm fibromialgia, que ajudam, que levantam essa bandeira, né? Tem também alguns parlamentares que estão lutando para poder conseguir ajudar as pessoas com fibromialgia a conseguirem, né, essa condição de PCD. Então, tem bastante material bom, tem bastante Instagrams que trazem informações, sabe, informações com consistência Uhum. para a gente. Eu estou até lembrando agora vários artistas também, né, que agora no mês de maio falaram sobre isso nas suas redes sociais, a própria Lady Gaga, né? Gaga, ela tem, Tempo, né? Tem vários artistas que têm falado dessa condição, trazendo visibilidade, né? sim, isso é muito bom, Uhum. isso é muito Pessoal, bom. e falando sobre o presente que eu quero dar para vocês,
eu vou pedir assim duas condições, né? Três, né? Uma foi vocês ficarem até o fim da live, né? A segunda seria vocês me seguir aqui no Instagram, clicando aqui em cima, deixa eu ver se eu consigo, aqui do lado da minha fotinha aqui em cima, se vocês clicarem aqui, tem o meu Instagram e o da Jaque. Se não tiver ali, eu vou pedir depois que vocês acessem o nosso Instagram. O meu é biancacarvalho.psi e o da Jaque é Jaqueline Araújo, psicanalista, né? Vou pedir para vocês seguir a gente. Aqui, a Vivian já começou a seguir, ó. E também compartilhar essa live, que eu vou deixar gravada lá no meu feed. Pedir para vocês compartilhar, marcar a gente, né? Nos seus stories. E o Flávio também já começou a seguir. Tem que seguir as duas, tá? A Jaque e a mim. E aí eu vou pedir para vocês me chamar lá no meu direct, aqui no Instagram, que eu vou enviar um link para vocês, que eu vou estar compartilhando, presenteando vocês com o meu mais novo e-book, que o tema é um tema muito pertinente aqui com a nossa live, tá? Que é aceitar, o tema é aceitar, é diferente de desistir. Não sei se vocês vão conseguir ver por aí a capinha dele, tá com muita luz, né? Um olhar psicanalítico sobre aceitação. Eu tenho visto muito essa questão envolvendo, né, a maioria dos atendimentos no setting terapêutico, né, a questão da aceitação. Aceitação do seu diagnóstico, a Jaque falou tanto disso aqui hoje, né? Quando ela passou a aceitar, ela começou a ressignificar a história dela, né? Então, aceitação de um luto, aceitação do término de um relacionamento, aceitação de a expectativa que você tinha de uma pessoa e aquela pessoa não tem nada a ver com aquilo, com aquela fantasia que você criou, né? A expectativa de você idealizar como deveria ser a sua mãe, o seu pai, né? Pais perfeitos, filhos perfeitos, e nós somos quem nós somos, nós só podemos dar aquilo que nós temos para dar, né? Então é essa aceitação sob o olhar da psicanálise que eu coloquei aqui nesse e-book, e eu queria presentear vocês, tem alguns exercícios, tudo sob o olhar da psicanálise, e acredito que vai ser muito bacana, muito importante aí na jornada de vocês de autoconhecimento, vai enriquecer bastante a sua caminhada. Tá bom, pessoal? A Erika tá falando que quer, então segue lá no YouTube, compartilha a live nos seus stories, marca a gente, me chama lá no direct, que eu vou enviar o link com o e-book. Tá bom, queridos? Mais uma vez agradeço, Jaque, por sua disponibilidade, por abrir sua vida, seu coração. Uma live muito profunda, né? E acolhedora ao mesmo tempo. Eu que agradeço, Bianca, pelo convite. Eu estou muito feliz de poder partilhar com vocês um pouquinho sobre a minha história e também sobre a minha luta, né, com a fibromialgia, os desafios que a gente enfrenta no dia a dia e os desafios de uma psicanalista com fibromialgia, né? Mas eu agradeço muito o convite e também agradeço a participação de todo mundo que esteve conosco até agora. Muito obrigada. Maravilha. Pessoal, fica aqui, ó, meu coração. O meu é assim, ó. É o coraçãozinho de dorameira dela. Aqui, ó. Assim, ó. Pessoal, uma boa noite, tá bom? Aguardo vocês lá no direct, tá? Jaque, obrigada. Vou Obrigada, amiga. Bom, querida. Um beijo. Boa Beijo. noite. Obrigada. Tchau. Tu espera. Deixa eu tentar desativar aqui os comentários. Nem sei como é que desativa. Consegui. Quem quiser tirar um print aí também para compartilhar, vai ser maravilhoso. Cabelo. 1, 2, 3 e... Deixa eu ver. Oi? Ficou ótimo. Que bom. Beijo, querida. Um beijo, obrigada. Tchau, tchau. Imagina. Vê se você consegue sair.
Quem conhece essa música, canta aí. Eu vi em campo aberto, sim, E construção. e Foi com muitas pedras, e foi com muito amor. Eu vi o meu E te vi diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci. Mas o troféu não é de quem não fracassou. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. E ao olhar pra trás, tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. Quem conhece, canta aí. Hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Ressignifica a sua história, é só o começo da história. Abra seu coração para sua nova história. Beijo, boa noite, queridos.